Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos. Santo e eterno Pai, Senhor, rogamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor mova agora, Pai, na vida de cada irmão, de cada ouvinte. Senhor, Tu és o Deus que abre a nossa visão, Tu és o Deus que nos dá discernimento e sabedoria. Tu és o Deus que vai à nossa frente, Pai amado, desfazendo toda opressão, quebrando todo laço. Tu és o Deus que nos levanta do leito da enfermidade. Por isso, ó Pai, carecemos neste momento, Senhor, desta Tua glória, deste Teu mover em nome do nosso Senhor Jesus. Senhor, para que, Senhor, basta uma palavra, para que esta alma seja curada, Senhor. Senhor, porque Tu és o Deus do poder e da glória. Jesus amado, Senhor, que o Senhor venha agora tocar nessas vidas, Pai amado, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que toda opressão, que todo mal que está sobre a vida deles, Pai amado, haja agora neste momento uma libertação, em nome de Jesus, que cesse toda esta opressão, que todo este mal, que toda esta força maligna que tem se apoderado dessas vidas, que em nome de Jesus agora saia. Que o Senhor te cura, que o Senhor te liberte neste momento e que o Senhor te dê discernimento. Amém? Glória a Deus, sempre fazendo o bem. O Senhor diz, habita na terra e faça o bem. Precisamos estar envolvidos na obra. Qual que é o nosso papel na terra, meus irmãos? Produzir algo. Produzir algo. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. Glória a Deus. E nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado a vida, e precisamos cuidar da nossa vida, meus irmãos. Precisamos cuidar de cada momento do nosso caminhar. Nós vemos que Deus colocou o homem no mundo para ele produzir algo, meus irmãos. Deus colocou Adão no mundo para que ele produzisse, exatamente, para que ele cuidasse, para que ele guardasse, para que ele gerenciasse. O próprio Senhor Jesus diz, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Tremendo, né? Jesus ainda disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus estava no seu ministério terrestre fazendo a obra de Deus. Amém? E nós precisamos fazer a obra de Deus. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Glória a Deus. Nós vemos que Deus estabeleceu o homem sobre a terra para produzir alguma coisa. Quando o Senhor deu os mandamentos a Moisés, ao povo, o Senhor também disse ao povo de Israel que 6 dias eles deveriam trabalhar. Meus irmãos, a própria palavra diz que depois do pecado, o Senhor disse que o homem trabalharia com o suor do seu rosto, como está lá em Gênesis 3. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Então, nós vemos que Deus dá uma ordem para que o homem produza alguma coisa. E nós precisamos entender, meus irmãos, não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Glória a Deus. É tempo, até quando o povo da Babilônia foi levado cativo, amém? Nós vemos que o povo ficou desanimado. O povo ficou sem vontade, sem direção. Mas Deus deu ordem para que Jeremias profetizasse sobre eles, que eram para eles, ainda que estivesse no cativeiro, era para eles casarem, se darem em casamento, construírem casas. Tem hora que nós estamos debaixo de uma opressão, parece que tudo para, não temos mais motivação, perdemos a motivação por muitas coisas, meus irmãos. Mas Deus não quer que você perca motivação por nada, meus irmãos, por nada.
Deus não quer que você fique perturbado, meus irmãos. Ainda que a terra se mude, ainda que todas as coisas aconteçam, ainda parece que só você ficou, como Elias diz, Senhor, só eu fiquei dos profetas do Senhor, aleluia. Independente de qualquer situação, meus irmãos, nós não podemos perder a esperança, a direção. Parece que você é o único da tua casa que está indo para a igreja, buscando o Senhor, aleluia. Parece que ninguém quer saber mais de Deus. Mas o Senhor diz, alabassuri andrecópia, anima o teu coração, porque nenhum trabalho nosso no Senhor é vão. Todo o nosso trabalho no Senhor tem recompensa. E nós precisamos viver essa recompensa de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. E nós precisamos estar cheio da unção de Deus. Deus nos quer cheio deste ânimo. Mas tem hora que não temos ânimos, não temos vontade. Olhamos de um lado, não conseguimos amparo, não conseguimos motivação. Procuramos a direção nas pessoas, mas não achamos a direção nas pessoas. Parece que estão todos dispersos sobre a terra. O povo todo disperso, sem direção. Você olha para um, olha para o outro, buscar uma referência espiritual, mas está difícil encontrar uma referência espiritual sobre a terra, né, meus irmãos? Porque o povo está disperso. O povo está sem direção. O povo está contaminado com o mundo. Os seus corações estão sobrecarregados com as coisas do mundo, meus irmãos. Mas você não pode perder o foco, não pode perder a direção. Ainda que todos estejam dispersos, meus irmãos, continua firme na presença de Deus. Continua firme na presença do Senhor. É tremendo nessa passagem de Jeremias 33:8 que o Senhor diz: eu os purificarei de toda a sua maldade com o que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades que pecaram e transgrediram contra mim. Este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor, de glória, entre todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão, perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, que vós dizeis que está em desolação, há sem homem, sem animal, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, e ainda se ouvirá a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do esposo, a voz da esposa e a voz do que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem as ofertas de ação de graça à casa do Senhor. Pois farei voltar os cativos à terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda que neste lugar esteja deserto, sem homem, nem animal, em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos. Glória a Deus. Deus, meus irmãos, está na nossa presença todos os dias, meus irmãos. Não que nós estejamos na sua presença, mas Ele está nas nossas presenças, meus irmãos. Porque o Senhor não quer que a gente ande enfraquecido, desanimado, sem vontade, sem direção, mas andamos por fé. Deus manda Jeremias profetizar sobre aqueles que estavam no cativeiro, sobre aqueles que parecem que não havia mais glória, não havia mais direção, não havia mais vontade. Eu digo muitas vezes, nós estamos sem força, estamos sem ânimo, estamos sem direção, mas o Espírito Santo de Deus, aquele que se apodera de você, porque quando o Espírito Santo se apodera de você, quando você tem o Deus, a glória de Deus dentro de você, quando a unção de Deus está dentro de você, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, você vê o exército poderoso de Deus que está ao teu favor, você vê a glória de Deus, ainda que a terra esteja totalmente em desolação, mas Deus está com você, meu irmão. Eu quero que você olhe com os olhos espirituais, com os olhos da fé, que não é para você parar
de semear dentro da sua casa, dentro do seu lar. Glória a Deus. Não desanime. Quando você olha para os teus, parece que não tem vontade, não tem ânimo. Parece que eles se entregaram aos prazeres do mundo. Mas Deus que purifica a maldade do povo. Deus é o Deus que transforma. Halabassuri Andrecôbia. Nós precisamos andar pela fé. Crer que tem um Deus exatamente que purifica a cidade de Nínive. Um Deus que purificou a cidade de Nínive. Glória a Deus. Uma cidade que tinha mais de 120 mil homens. Aleluia. Deus purificou, mandou o seu profeta levar a mensagem de arrependimento. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do homem, mas antes quer que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus e se arrependem e sejam salvos. Porque a palavra do Senhor, quando ela vem para trazer edificação, para trazer salvação, para trazer libertação. Quando o Espírito Santo fala, quando a palavra do Senhor nos enche da tua santa presença, meu irmão, aleluia, nós precisamos ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, meu irmão, ainda que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ainda que tudo esteja, meu irmão, desolado, ainda que tudo esteja vazio, ainda que tudo pareça estar perdido, mas se o Espírito Santo estiver na tua vida, meu irmão, se o Espírito Santo estiver na tua vida, meu irmão, glória a Deus, Ele faz você andar por águas tranquilas, por pastos verdejantes, Ele faz você vivenciar o melhor desta terra. Deus faz você vivenciar os seus milagres, a sua cura, a sua libertação. Deus faz você ver a restauração da terra seca. E Deus está te chamando, meu irmão. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, é tempo de se firmar na presença de Deus, é tempo de buscar o Deus vivo e ver o milagre do Deus vivo na tua vida. Meu irmão, não é tempo de você se focar procurando algum lugar, pastor, eu tenho procurado uma igreja aqui, uma igreja ali, mas não consigo congregar, eu não consigo, eu estou precisando, eu digo a maioria está precisando do Deus vivo, do Deus de glória, do Deus de unção. Eu digo, você encontra quando você entra num avivamento com Deus, quando você entra numa profundidade com Deus, quando você se entrega a Deus de todo o seu coração, quando você sai da religiosidade, meu irmão, quando você sai dos dogmas, quando você sai exatamente dos ensinamentos dos homens, mas busca a presença do Deus vivo, aquele que quer mover na tua vida. Glória a Deus. Deus te quer, meu irmão, cheio desta unção, cheio deste poder, cheio desta glória. Aleluia. É tempo, meus irmãos, é tempo. Deus tem falado de muitas maneiras e nós precisamos atentar para a parábola dos talentos. Por isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e se ausentou logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Então se aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, me entregaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe diz: Bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também outro que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
Mas chegando também o que receberam o talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas aonde não semeasse, ajunta aonde não espalhasse, e atemorizado escondi na terra o talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu, porém, o seu senhor, disse: mau e negligente servo, sabias que ceifo aonde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro a um banqueiro, e que quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai-vos, pois, esse servo inútil nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, eu quero que você entenda, nós não podemos pegar a passagem das Escrituras Sagradas e ler elas como alegoria, como uma historinha. Nós temos que observar, meus irmãos, que o próprio Senhor Jesus está dizendo que na sua vinda nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós recebemos, meus irmãos. Deus tem nos chamado, tem nos dado o seu dom. Olha que tremendo. Se nós pegarmos a palavra de Deus, a palavra do Senhor diz: nenhum dom vos falta, já fostes enriquecidos em tudo. Nenhum dom vos falta, já fostes enriquecido em tudo. Eu quero chamar a atenção para você. Você recebeu de Deus os dons, já fossem enriquecidos em tudo. Eu quero que você preste atenção, aquele que recebeu 5 talentos, ele realmente granjeou outros 5. Eu quero que você entenda que precisa ter um esforço, precisa ter vontade, aleluia, precisa ser prestativo, precisa ter rigor com as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã. Se Deus já nos deu todos os dons, nos deu toda a capacidade, nenhum dom nos falta. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados de toda a sorte de bênção. Tem muitos que estão igual aquele que recebeu um talento. Vai lá, enterra aquele talento. Meu irmão, não é para você enterrar a tua vida espiritual, não. Você tem que granjear a unção espiritual sobre a tua vida, para que você possa dar fruto. Nós só podemos dar fruto, meu irmão, se nós estivermos alicerçados da unção da palavra e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo e a palavra vai adornar com o amor, vai nos adornar com temor. E quando tem amor, meu irmão, a habilidade, a agilidade, nós não ficamos parados, nós não ficamos quietos. Porque nós sabemos que temos que alcançar as vidas, temos que alcançar as almas, temos que gerar talentos. Os talentos estão nas vidas, estão nas almas. Alabassuri andarecoubia. Não adianta nós ficarmos dentro de uma igreja parado, meu irmão. Não adianta você ficar no banco da igreja, não adianta você ficar dentro da sua casa só escutando. É tempo de produzir algo no reino de Deus. Aleluia, porque Deus nos deu toda habilidade. A palavra diz: nenhuma habilidade vos falta. Nenhuma habilidade vos falta. Glória a Deus. A palavra diz: os sinais seguirão aqueles que crerem. Nós temos tudo. Jesus levou cativo o nosso cativeiro e nos deu dons. Nós temos os dons. Mas por que, pastor? Eu não sou adornado por esses dons. Porque você não granjeia, porque você não busca, porque você não tem interesse. Porque o mundo está lá fora. As pessoas buscam o mundo. Os irmãos gastam o seu tempo em academia. Em academia, vão lá fazer exercício. É bom fazer um exercício. É bom fazer um exercício. É bom. Precisamos exercitar principalmente a alma. Precisamos exercitar a leitura. Precisamos exercitar o joelho no chão. Precisamos exercitar o jejum. Precisamos exercitar a bondade, a misericórdia. Precisamos fazer a academia do ide pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Não adianta você malhar dentro de uma academia. Nós temos que malhar levando a palavra do evangelho. É isso que nós temos que levar. Malhar! Meus irmãos, tem um grupo religioso que eles andam de casa em casa. Eu prego muito isso, eu falo. Gente, é tremendo. Ele pode ter meia dúzia, mas eles fazem um barulho danado. Aí você pega os gospel, pega os evangélicos, pega as denominações, você não vê ninguém. Porque o pecador está na rua.
O pecador não está lá nas quatro paredes, não. O pecador está lá na rua. O pecador está na rua. O desviado está na rua. E nós precisamos granjear talentos, meus irmãos. Precisamos granjear essas almas, essas vidas. Xalabassúria. Precisamos sair do comodismo, sair do banco. Precisamos sair. A igreja para estar na rua. A igreja para estar no meio dos pecadores, buscando talentos, buscando almas, buscando vidas. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja, meu irmão. E nós precisamos estar cheios da unção, do poder e da glória de Deus. A igreja tem tanto papel que tem deixado de lado. E nós não podemos deixar o papel da igreja de lado, meu irmão. Glória a Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor, nos encher da presença de Deus. Estar cheio da presença de Deus em todo momento. Eu quero chamar a atenção que nós precisamos honrar uns aos outros. Amém? Honrar uns aos outros. Honrar com a unção poderosa do amor, da misericórdia. Jesus, ele chamou exatamente muitos, que Jesus, ele chega um momento, ele fala assim que poucos são os trabalhadores da seara. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Olha que tremendo. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Olha, se o nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, glória a Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, glória a Deus, nosso intercessor diante dos homens a Deus, amém, aquele que está sentado à destra do Deus Pai, ele percorria todas as cidades e aldeias ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino de Deus, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Está aqui o exemplo do Senhor. Aleluia. O lugar de crente não é em congresso. O lugar de crente é estar cheio da unção, do poder e da glória de Deus. O lugar do cristão é estar gerando talento, porque o Senhor, ele nos confiou as almas, as vidas. Esses são os talentos para Deus, as almas. Cada alma tem um valor que ninguém pode pagar, mas o sangue do Senhor, ele realmente compra essas almas do pecado. E nós temos esse talento que Jesus nos deu, a unção do Espírito Santo, o poder da sua palavra, para colocar essas vidas em liberdade, resgatar aqueles que estavam perdidos para a seara do Senhor, para serem salvos. Então vamos granjear talentos, meus irmãos. Vamos granjear talentos, cheio da unção, cheio do poder, cheio da glória, cheio do poder de Deus. Nós precisamos estar cheio desta unção poderosa, aleluia. Não é tempo de parar, é tempo de perseverar. 1 Timóteo 5 é muito tremendo, glória a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele leva a instrução à igreja, amém? Quando ele diz: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espere em Deus, persevere em súplica, em orações, noite e dia. Entretanto, há que se entregue aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. É pior que o descrente. 1 Timóteo, amém? Sim. É pesado, né, meus irmãos? Quando nós
buscarmos dentro da palavra, a palavra diz para a gente nós precisamos estar nos amando. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu vou falar, nós somos falhos. Nós somos falhos. Todos nós somos falhos, meus irmãos. Nós precisamos aprender a ter amor, primeiro, pelos da própria casa. Nós vemos que Paulo, ele chega assim, honra as viúvas verdadeiras. Quer dizer, tinha viúva falsa? Com certeza. Mas se alguma viúva tem filhos e netos, ele está dizendo que os filhos e os netos aprendam a exercer piedade, amor, para com a própria casa e a recompensar os seus pais, os seus avós, pois isso é aceitável diante de Deus. Meus irmãos, é um dever dos filhos a recompensarem os pais, porque isso é aceitável diante de Deus. Mas o mundo está desandado, né, meus irmãos? Porque Deus ensina a ter uma reverência, Deus ensina a estar sujeito a uma autoridade. Deus ensina a obediência. E se nós temos negado essa obediência dentro do nosso próprio lar, com a falta de amor, com a falta de atenção, com a falta de respeito, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos pior que os incrédulos. Nós somos pior que os incrédulos, meus irmãos. Nós precisamos prestar atenção que nós vamos estar debaixo dessa unção de Deus. Nós precisamos observar os mandamentos. Nós precisamos viver os mandamentos, meus irmãos. Nós estamos passando de largo de muita coisa que a palavra de Deus manda nós fazermos e nós não estamos fazendo. Nós precisamos ter amor com aqueles que são da nossa própria casa. Glória a Deus. Não podemos viver para nós mesmos, cuidando somente do que nos interessa, demonstrando ganância, egoísmo. Nós temos pessoas próximas a nós que necessitam e não somos capazes, meus irmãos, de mover a favor delas. Mas Deus está te chamando, meu irmão. Você tem que ter amor. Como que nós queremos amar os de fora se nós não conseguimos amar os de dentro? Se eu não consigo ter amor pelos meus pais, se eu não consigo ter respeito pelos meus pais que me criaram, como eu vou ter respeito por aqueles que são de fora, meus irmãos? Nós vendemos e somos hipócritas que queremos sempre vender uma imagem de bondade, que somos bons, que somos carismáticos. Mas, como diz Jesus, que pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos, quando os filhos maltratam os seus pais, quando os filhos não têm responsabilidade pelos seus pais, então você já começa a conhecer a árvore. Você começa a conhecer a árvore, meu irmão. Como que pode uma árvore má dar bons frutos? Eu quero que você atente naquilo que eu estou falando, meu irmão e minha irmã. É tempo de você colocar a tua vida na presença de Deus. É tempo de você granjear esses talentos que faltam dentro de você. Esses talentos que Jesus deu. Porque a própria palavra diz que Ele deu talentos segundo a capacidade de cada um. Se você recebeu 5 talentos, meu irmão, é tempo exatamente de granjear outros 5 talentos. Porque nós vemos que aquele que granjeou um talento e enterrou, ele não entrou no gozo do seu Senhor. Ele foi lançado fora. Ele foi lançado fora. Não adianta a gente ser gospel, não adianta a gente ser evangélico, não adianta a gente dizer que é cristão, que estamos na igreja, que fomos batizados, mas estamos com as nossas mãos vazias. Estamos com as nossas mãos vazias, estamos com o nosso coração vazio. É tempo de nós pararmos. É tempo de nos movermos exatamente como Jesus descia. Jesus estava nos montes todas as noites orando. E pelas manhãs ele descia. Estava nas sinagogas ensinando, curando. Você é um talento de Deus. Você é um instrumento de Deus. E Deus quer afinar a tua vida pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Precisamos tirar essas arestas. Precisamos tirar os cuidados demasiados com nós próprios e ampliarmos as nossas visões, ampliar a nossa visão, para ver se aquilo que nós estamos fazendo está na direção de Deus, se aquilo que eu estou fazendo dentro do meu lar, com os meus pais, com aqueles que são autoridades espirituais. Aleluia! Será que eu estou servindo como Deus quer? Ou será que eu só estou vagando? Muitas são as ocupações do homem,
que não vão servir para nada, meu irmão. Mas aqueles que trabalham para o Senhor, nenhum trabalho é vão. Nenhum trabalho no Senhor é vão. Todo trabalho no Senhor tem recompensa, meus irmãos. Aleluia. É tempo de nós refletirmos. É tempo de nós mudarmos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser moldados pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Alabassuri andarecômia. Esta unção de Deus está sobre a tua vida nesta noite, meu irmão. Deus está falando no mais profundo do teu coração. É tempo de mudar. Não é tempo de mais ficar parado, meus irmãos. Aleluia. Não olhe a desolação da terra. Ai, parece que vai mudar governo, vai mudar, pode mudar tudo, pode mudar quantos presidentes for, mas Deus não muda, Ele continua o mesmo. Pastor, parece estar em terra seca, pode estar em terra seca, porque Deus faz, aleluia, dá em terra seca. Ah, Senhor, parece que aqui não tem água, Deus faz sair água da rocha, glória a Deus. E se não chover, Deus, Ele faz surgir água do nada, Ele chove o maná do céu, Ele chove as cordonizes do céu, Ele que sustenta a tua vida, glória a Deus, aleluia. Louvado é o Deus que transforma águas amargas em águas potáveis. A tua vida pode estar numa sequidão, mas Deus é poderoso para te renovar, te encher, glória a Deus, de um renovo. Aleluia. Pastor, eu pareço que estou no meio dos espinhos aqui em casa, mas Deus vai fazer sair rosas desse espinho, glória a Deus, aleluia. Não é tempo de parar, persevera, porque o teu trabalho no Senhor não é vão. Você vai ver a glória de Deus, aleluia. Mostra a tua bondade, mostra a bondade de Deus que está na tua vida, porque as pessoas podem te magoar, te ofender, e elas vão dizer: eu magoo, eu machuco, mas Ele está sempre alegre no Deus dele, aleluia, sempre exatamente me dando amor. Alabaxaramanás. É tempo de mover, é tempo de cuidar, é tempo exatamente de fazer a bondade, é tempo de trabalhar em pró do corpo, das almas. Não é tempo de parar, é tempo de avançar, é tempo de estar cheio da presença de Deus, é tempo de renovação, porque o Deus que cura, o Deus que te liberta, o Deus que te enche, o Deus que te renova está na tua presença nesta noite. Creia somente, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, meu Deus, que cura esta vida, que liberta e que traz esta unção em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vai lá no mural e dá um glória a Deus em nome de Jesus. Amém.